Olá meus irmãos, salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaria de lhe pedir que você já possa ir se inscrevendo no meu canal, ativando as notificações, para que sempre que sair um conteúdo novo você possa recebê-lo e também deixar seu like, que aí o YouTube entende que você gostou do vídeo. Na catequese de hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante. Por que no princípio as pessoas viviam tanto? Roda a vinheta. Bom, essa questão aí como eu falei, muito interessante e que eu achei que seria necessário até uma catequese, pois muita gente tem dúvidas com relação a isso. Bom, já vi pessoas afirmarem que a Bíblia não é 100% palavra de Deus. Mas quando eu afirmo que a Bíblia não é 100% palavra de Deus, porque o livro do Gênesis mostra que algumas pessoas viveram durante muito tempo, então eu estou afirmando que o Gênesis não é palavra de Deus. Coisa que é uma aberração eu afirmar isso. Por quê? Porque se o Gênesis é simbólico, se o Gênesis é um mito, então o pecado, lá no capítulo 3, também é um mito. E quando eu afirmo que o pecado é simbólico, então Jesus também foi simbólico, porque ele foi o Salvador, Jesus que realizou o mistério da redenção, ou seja, Jesus nos libertou do pecado. Então, quando eu afirmo que o pecado é simbólico, então Jesus não existiu. Fala, não me diga! Então, percebam o quanto é um erro eu afirmar que Gênesis é simbólico. E também o próprio Jesus confirma que o Gênesis é literal. Quer que eu lhe mostre? Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19, versículo 8 a 10, que Jesus vai usar justamente a fala de Moisés. Veja bem, abre aspas. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas esposas por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. E eu lhes digo, quem se divorcia de sua esposa, a não ser por causa de união ilegítima, e casa-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se é assim a condição do homem em relação à mulher, então não vale apenas casar. Fecha aspas. Então aqui eu li a passagem bíblica de Mateus, capítulo 19, versículo 8 ao 10. Então o próprio Jesus confirma que o Gênesis é palavra de Deus, que o Gênesis é literal e não está no sentido mítico. Então, se Jesus afirmou, Jesus que é totalmente infalível, Jesus afirmou isso, então nós devemos sim acreditar que o Gênesis é palavra de Deus. Mas então gera justamente muitas dúvidas com relação a isso. Ah, Gabriel, por que o povo vivia tanto? Lá no princípio. Nós podemos ver isso, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 15. Vejam o que está escrito. Abre aspas. E com 75 anos, Malalael gerou Jared. Fecha aspas. Lá no verso 27, nós lemos o seguinte, abre aspas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos. Depois morreu. Fecha aspas. Então, a questão é, por que eles viviam tanto? Existem duas razões, meus irmãos, pelos quais esse povo viveu tanto. A primeira delas é que o pecado original não havia corrompido 100% a genética humana. Ora, a morte é consequência do pecado, como nós vemos lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, nós vemos que a própria Bíblia se explica, né? O ser humano não havia ainda, não estava ainda com a genética 100% corrompida pelo pecado original, pois nós sabemos que o pecado original
distorceu todos os sentidos espirituais do ser humano, toda a genética humana, trazendo para nós a morte, né, como está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Então o ser humano ainda não estava 100% corrompido pelo pecado original. E eu vou lhe dar uma prova com relação a isso. Ora, quem era o ancestral de Matusalém, de Malalael, de Jared, de todos eles? Quem era o ancestral deles? Adão. Adão viveu com Deus e com o quê? Com a árvore da vida. Então tá aí, meus irmãos, o motivo pelo qual esse povo vivia tanto. Agora, depois que a genética humana foi 100% corrompida pelo pecado original, aí Deus determinou justamente que o ser humano vivesse 120 anos, 130, por aí. Não passa disso. Gabriel, eu vi uma pessoa que morreu com 133 anos, que nem eu já vi um caso de uma ex-escrava que viveu durante 133 anos. Meus irmãos, assim, de fato, né, tiveram pessoas que passaram aí do limite, mas vivido 1000 anos, quase 1000 anos, né, com exceção de Matusalém. Então, meus irmãos, está aí o motivo pelo qual essas pessoas viviam tanto. Espero que você tenha gostado dessa catequese. Se gostou, compartilhe, por gentileza. Necessito que você compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a verdade e, de fato, aquilo que está em João capítulo 8, versículo 32 se cumpra. O que é que está escrito lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você compartilhar esse vídeo, né, para o pessoal aí, eles vão conhecer a verdade, e a verdade irá libertar a muita gente. E, claro, nós, conhecendo a verdade, saberemos que aquilo que Deus prega é justamente a verdade. Gabriel, mas a ciência diz que era impossível o homem viver tanto tempo. A ciência diz isso. Meus irmãos, eu não chamo isso de ciência, eu chamo isso de pseudociência. Por quê? Porque não é a verdadeira ciência. Os primeiros cientistas, os grandes cientistas, se você pesquisar a história deles, se você pesquisar a vida dos grandes cientistas, eles conseguiam relacionar a ciência com a palavra de Deus. Em outro vídeo eu vou mostrar um fato que mostra que a ciência não é contra a palavra de Deus. Então, a pseudociência, ela, de fato, não é ciência e mostra algo que não é a verdade. Já vi muitos cientistas que disseram, não, isso era realmente possível. Cientistas que conseguiam relacionar a palavra de Deus com a Bíblia, com a ciência, e dava certo. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, com os anjos santos. Até a próxima catequese.